Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, 30 dias com Deus. E eu vou falar algo pra vocês que eu honestamente não esperava o que tá acontecendo. Eu tinha uma expectativa sobre algo, eu tinha um certo desejo sobre o acontecimento de algo. E eu tô sendo surpreendido com outra coisa que eu não esperava. E não com aquilo que eu expectava. Aliás, aquilo que eu expectava não aconteceu. Deixa eu resumir algo pra vocês aqui. Como eu disse já em alguns vídeos, eu não sou um recém-convertido. Eu já me converti, me batizei há alguns anos. Desde que eu me recordo, assim, desde meus 15, 16 anos, assim, eu já frequentava a igreja, já fazia parte de célula, enfim. Então, querendo ou não, eu sempre tive nesse meio. E muitas das vezes no meio, né, da igreja, da palavra que você vive, você vê muitas coisas acontecer na vida de muitas pessoas. Você vê, hoje em dia, nem se fala, é até com uma maior magnitude que a gente vê isso até na internet, pregadores, e você vê eles falando sobre sinais, milagres, maravilhas, e que Deus falou comigo para fazer isso, e que Deus falou comigo para fazer aquilo, e que eu estou fazendo isso daqui porque Deus tocou no meu coração. Eu não estou dizendo que isso não aconteça, não estou dizendo que isso é uma mentira, não é nada disso. Não é o objetivo. A questão é que muitas das vezes quando a gente olha isso, a gente se compara. E você fala assim, Deus não fez isso na minha vida, Deus não falou comigo. E aí eles falam que você precisa orar, que você precisa jejuar, que você precisa se aproximar, que você precisa ler, que você precisa meditar na palavra, e aí você faz isso do seu jeito, da maneira com a qual ele está falando. E que Deus vai te falar contigo, Deus vai falar com você, e você vai ter sonhos, e você vai ter sinais, e você vai enviar pessoas que vão falar com você e vão te orientar. Vinícius, você está dizendo que isso não acontece? Não, isso acontece. Eu não tenho dúvida que isso acontece. Mas quando a gente observa esse tipo de situação, quando a gente observa esse tipo de situação, quando a gente ouve esse tipo de situação, e a gente se encontra numa situação caótica na nossa vida, e um momento difícil na nossa vida, seja ele em qualquer área que seja, e você escuta uma pessoa falando sobre um determinado milagre que ela teve na mesma área qual você está passando um desafio, e isso aconteceu, e ela buscou, e aconteceu, e Deus deu a ideia, e Deus deu isso, e Deus deu aquilo, e determinadas coisas aconteceram, e agora ela está onde ela está, e beleza. É um testemunho válido, é um testemunho de esperança, é um testemunho que testifica de fato a misericórdia, a graça, o milagre, a ação, o mover de Deus. Só que quando você distorce isso e joga pra você, se Deus fez isso na vida dele, Deus vai fazer na minha também. Então eu vou orar, eu vou buscar, eu vou meditar na palavra, eu vou levantar de madrugada, eu vou jejuar, eu vou pro monte, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E vai acontecer. Correto? Não. Errado. O testemunho de outra pessoa não significa que Deus vai fazer a mesma coisa na sua vida. Talvez isso seja muito difícil para você entender, e talvez isso seja muito óbvio. Mas eu quero dizer algumas coisas para vocês acerca disso. Quando eu iniciei fazendo esses 30 dias com Deus, o objetivo era de fato de documentar exatamente isso. Estão dizendo que eu tenho que orar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Tá, eu vou fazer. Mas além de fazer, eu vou documentar. Em 30 dias. Por que 30 dias? Não sei, 30 dias. Ah, mas você não acha que é pouco tempo? Deixa eu te falando, a gente tá falando de Deus, que pode mudar a nossa vida agora, nesse exato momento. Mas não é sobre Deus, é sobre mim. Não é sobre o tempo que eu vou fazer, é o tempo que eu vou calcular junto com Deus e falar, não, nesses 30 dias eu acho que tá válido ele me dar o pagamento porque eu trabalhei nesses 30 dias. Entende? E esse foi o meu principal objetivo.
de certa forma, para documentar isso, essa jornada relacional, e meio que colocar pressão em Deus, fazendo esses vídeos, no sentido de, tipo assim, eu vou fazer esses vídeos, eu vou falar exatamente aquilo que o Senhor quer que eu fale, eu vou buscar fazendo aquilo, e eu quero ver o que vai acontecer. Então, quando eu comecei, eu orei e pedi para que Deus ele me levantasse de uma determinada situação, e eu falei assim, Senhor, se você me levantar nesse quadro, eu faço um acordo, eu faço um voto com o Senhor que eu não vou me calar. De falar sobre o teu amor, de testemunhar, de falar sobre o teu nome. Então eu comecei a jornada. Comecei a jornada, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e por aí foi. E a todo momento eu tinha essa sensação. Acordava na esperança de que algo iria acontecer, não acontecia. Acordava com a esperança de ter um insight, de ter uma palavra, de ter alguma coisa, algum sinal. E também não aconteceu. Esperava perceber se Deus ia usar alguém para falar comigo, ou se iria acontecer alguma coisa que eu conseguisse realmente de fato ver a glória, ver que realmente aquilo é do Senhor. Isso também não acontecia. Só que eu ouvia as pessoas falando que Deus fala, que Deus ele usa situações, que Deus ele vai usar pessoas, primeiro dia não foi, segundo não foi, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Até que teve um desses vídeos que eu falei sobre um desejo que eu tinha de ter um determinado cachorro. E que Deus, como meu pai, pode me dar. E que isso, de certa forma, seria a graça dele. Seria a concretização de que ele está me ouvindo. Seria a concretização de que ele se importa com aquilo que eu quero, com aquilo que eu sonho. Eu tô falando exatamente o meu pensamento, tá, gente? Eu não tô falando que isso é certo ou que é errado, não. Eu tô falando o meu pensamento. Eu tô me abrindo aqui. E eu pensei exatamente nisso. E eu falei assim, Senhor, eu quero que aconteça de eu conseguir esse cachorro até o final desse mês. Porque eu quero mostrar para os meus filhos que quando a gente se conecta com o Senhor, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele também pode fazer aquilo para nos agradar, para nos, entre aspas, mimar um filho, né? Às vezes quando você quer comprar um brinquedo para um filho, não é uma data especial, não é um dia especial para a vida dele, não é um aniversário, não é uma data comemorativa, mas você simplesmente quer agradar o seu filho. Porque você quer ver o seu filho feliz e aí você compra um brinquedo ou você compra um pirulito, enfim. E eu enxergo Deus dessa forma. E o meu filho do meio perguntou, né? Pai, vamos comprar um cachorro desse? E eu falei assim, Deus vai nos dar um cachorro desse. A gente só tem que orar e acreditar. E eu orei, eu acreditei, eu tive fé. E em algum dos momentos eu não acreditava, mas eu não deixava com que aquele sentimento me abalasse. Então eu declarava aquilo que eu queria e não aquilo que eu sentia, para que eu não pudesse ser confundido. Meu filho orou. E não aconteceu. Não ganhei. Ah, mas você também estava orando por uma situação que estava acontecendo na sua vida e tal. E aí? Também não mudou. Não mudou. Ah, mas você também estava orando para ouvir a voz de Deus, para que Deus falasse com você em sonhos, porque a palavra nos garante isso. Lá em Jó fala que ele vem e ele fala com você através dos sonhos. Falou? Não, também não. Também não. Ah, então você não tem fé. Será que não? Então você fez alguma coisa de errado. Será que eu fiz? O Jó também não tinha feito nada de errado e passou por tudo que passou. Tanto que os amigos dele falavam, cara, se confessa. Você está escondendo algo. Porque tá tudo dando errado na tua vida. E eu disse que
Eu entrei, fiz alguns projetos, trabalhei, me dediquei, fiz tudo que precisava ser feito, estudei, investi, acreditei, investi o que eu não podia, dei não um all-in, mas corri um risco que não poderia correr, acreditando que iria dar certo. Também não deu. Isso me levou para uma determinada situação que eu não esperava. Isso me levou a chegar num ponto ao qual, honestamente, eu nunca tinha passado. E hoje cedo eu estava até conversando com a Andressa, falei assim, que loucura, né? Enfim. E aí muitas das vezes quando alguma dessas coisas acontece, você se questiona. Será que realmente vale a pena? Ou será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente isso realmente é possível? Isso é natural do ser humano ter algumas dúvidas em determinadas situações, de tipo, por que Deus permitiu tal coisa? Por que Deus permitiu Y coisa? E a gente entra numa pira de querer buscar algumas explicações para poder racionalizar aquilo dali, para que de certa forma a gente possa julgar aquela situação, certo ou errado. Enfim. Eu fiquei muito pensativo. Aí no vídeo de ontem, eu falei, né, que estava chegando ao fim da gravação desses vídeos e eu questionei, tipo assim, cara, e agora o que eu vou fazer? Eu tô numa situação a qual todas as escolhas que eu fiz não deram certo. Eu não tenho mais tempo para poder errar. Eu não tenho mais tempo para ficar parado. Eu preciso me mexer. Eu preciso fazer algo. Por outro lado, eu tinha minha esposa falando, não, vamos crer no milagre. O milagre também exige de nós já algumas coisas. O milagre exige que nós tenhamos clareza, o milagre exige com que a gente se mova. Não adianta eu pedir para que Deus, eu até dei esse exemplo para a Andressa, eu falei assim, não adianta que uma pessoa que não movimenta as pernas ore para que Deus faça com que ela ande se ela não tentou levantar a cadeira. Se ela simplesmente, peraí, deixa eu ver a minha perna se está firmando. Porque palavras sem determinados tipos de aplicações, de ações, elas não vão acontecer. Não adianta eu dizer que amanhã eu vou fazer, que ano que vem eu vou fazer, que mês que vem eu vou fazer, e quando isso chega eu não faço nada. E aí a gente começa a questionar determinadas coisas e meio que isso parece que é como se a gente achasse que Deus trabalha para nós. E aí ontem no vídeo eu falei que eu acredito que muitas das coisas que estão acontecendo foi justamente pela ausência de sonhos e de objetivos que eu não tenho. De tantas frustrações, de tantas experiências negativas. E isso não foi uma, não foi duas, não foi um ano, não foi 2 anos. Não. Isso já vem há um tempo. De todas as vezes acreditar, orar, glorificar. E não acontece. E dificilmente a gente ouve alguém falando sobre isso. Porque eu sei que isso pode gerar algumas críticas ou algumas sentenças e alguns julgamentos de determinadas pessoas, algumas acusações. Mas calma, eu não concluí esse vídeo. Eu não terminei. E eu creio que muitas pessoas às vezes não falam sobre isso porque, sei lá, é como se você estivesse colocando Deus em xeque. Como se você quisesse testar Deus, como se você quisesse invalidar Deus, como se você quisesse dizer que Deus não me ouve, ou que existe uma fórmula mágica para poder buscar ao Senhor. E que talvez isso não aconteceu porque eu não orei 3 horas da manhã. Ou porque eu não orei o dia inteiro. Porque eu não orei 3 vezes ao dia. Como se Deus fosse uma fórmula. Isso para mim foi libertador, entender que Deus ele não é algo que eu possa colocar em uma forma. Ao ponto de acreditar que se ele fez isso na vida do outro, ele vai fazer também na nossa. Só que quando a gente para analisar e ler a Bíblia, ler os evangelhos, você vê que quando ele curava um cego de um jeito, depois ele curava do outro.
Eu imagino os discípulos tentando escrever aquilo dali. Jesus pegou, cuspiu na terra, pegou e passou a lama nos olhos, e aí a pessoa voltou a enxergar. Não, peraí, tá errado. Não, um milagre para curar o cego é fazer assim, assim, assim. Aí Jesus ia, fazia de novo e fazia de novo. Ou seja, Jesus ele sempre mostrou o quanto ele nos ama, o quanto ele se importa, o quanto ele nos conhece, que ele nos trata de uma forma individualizada, especial. Ele vai suprir a tua necessidade. Então aquilo que aconteceu, um milagre na vida do outro, não necessariamente é um milagre que vai acontecer na minha vida do jeito que vai acontecer na minha vida. Não é porque uma pessoa teve um milagre financeiro que alguém depositou 50, 100 mil reais na conta daquela pessoa, que eu também estou passando por uma dificuldade financeira e de que Deus vai fazer isso comigo também. Eu só tenho que orar para que esse milagre financeiro aconteça. E se isso não acontece, a gente se questiona, Deus, mas por que aconteceu na vida daquela pessoa e não está acontecendo na minha? Porque talvez Deus está tratando uma outra coisa. Talvez Ele esteja colocando em você a capacidade de gerir mais do que aquilo. De fazer mais do que aquilo. Mas a nossa aficção sobre que Deus deu 50 mil reais de uma forma inexplicável para uma determinada pessoa. Eu estou precisando e Ele não me deu. Talvez Deus queira te dar uma ideia. Deus quer te dar um negócio. Deus quer te dar uma capacidade de você desenvolver algo. E através desse algo, Ele será glorificado e você terá o seu milagre. Ana e Penina. Por que Penina tinha filhos e Ana não? Ana orava e pedia a Deus um filho. Ana orava e pedia a Deus um filho. E Penina esfregava na cara dela que ela tinha filhos. Só que Ana fez uma oração que foi para além daquilo que ela queria. Ela disse, Senhor, se tu me der, eu te devolvo. E Deus procurava um profeta para aquela geração. Então, quando Ana compreendeu que a oração dela precisava não ser acerca dos seus próprios deleites, mas entender que a oração dela precisava se alinhar com a vontade do Pai, para que ela pudesse compreender e entender que Deus não vai fazer por nós aquilo que Ele não pode fazer através de nós. Existem coisas que Deus precisa fazer através de nós, de uma forma que vá dar uma resposta para uma nação. Penina, Deus tinha dado filhos. Mas para Ana, Deus deu a resposta para aquele tempo. Deus deu a resposta para aquele tempo. A partir do momento que Ana fez um voto com o Senhor. E isso se alinhou. Eu creio que não é a ausência de milagres, é a ausência de posicionamento para milagres. Mas eu sei que as dúvidas, elas são contínuas na nossa cabeça. Assim como João Batista. João Batista preparou o caminho para que o Messias viesse, para que Jesus viesse. João Batista reconheceu Jesus. João Batista batizou Jesus. Ele viu aquilo acontecer. Versículos e capítulos depois, João Batista estava preso, prestes a ser decapitado, e duvidou. Será que é realmente o Messias ou a gente ainda precisa esperar ele vir? Mesmo depois de tudo que ele tinha visto, vivido, ele teve dúvidas e desacreditou. E isso acontece por conta de que ele, João, estava passando por um momento difícil. Estava próximo de ser decapitado.
E aquele momento difícil fez com que João enxergasse Deus de uma outra ótica. Mudamos a forma com a qual enxergamos Deus na proporção ou na medida daquilo que Ele é capaz de nos revelar ou nos dar. Isso está me tratando de uma forma que vocês não fazem ideia. Viver com Deus não é a ausência de conflitos, mas é a certeza da vitória. Em Mateus 7, versículo 25, 26 e 27, eu até botei aqui para poder ler para vocês. Versículo 25. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Ou seja, os ventos veio, os rios cresceram, bateram em cima daquela casa, e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, comparo-lo-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu. 27. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Isso nos mostra que as dificuldades e os problemas da vida vão vir tanto para aqueles que estão em Cristo, quanto para aqueles que não estão em Cristo. O dia mau, ele vem para todos. O sol vai nascer tanto para o ímpio quanto para o justo. Diante da luta, não existe diferença do inimigo. A diferença é, sim, aquilo que estamos firmados. É a nossa postura diante da situação. É a nossa postura diante daquilo que está acontecendo. As situações adversas vão vir para todos, por mais que não pareça. A forma com a qual respondemos essa situação que vai dizer aonde estamos firmados, na areia ou na rocha. Se Deus fez, Ele é Deus. Se Deus ele não fez, Ele continua sendo Deus. Se aconteceu, Ele é Deus. Se não aconteceu, Ele continua sendo Deus. Eu não tenho o direito de duvidar quem Ele é. Isso tem tratado de uma forma tão... E ao mesmo tempo que eu tive esse insight, essa revelação, de certa forma eu me senti um pouco mal, sabe? Não me senti... Eu me senti uma pessoa egoísta. Como se eu estivesse cobrando a Deus a obrigação que Ele tem de fazer algo por mim. É como se eu quisesse, de certa forma, amenizar a minha posição ou o meu posicionamento diante disso, sabe? E Deus, Ele nos mostra a todo momento no Evangelho, só que a gente não quer ver isso, a gente não enxerga dessa forma. A gente quer os sinais, as maravilhas, a abundância, a prosperidade. Só que a gente não compreende que no mundo teremos aflições. E que a chuva, que o vento, que a água, que as pancadas vão vir para todos. Só que essa parte a gente esquece. É como se a gente começasse a medir Deus por aquilo que Ele não fez. Uma frase do Bill Johnson diz: o duro de coração culpará Deus por aquilo que Ele não fez. Eu entendo que o duro de coração não culpará Deus por aquilo que Ele não fez, mas nunca
será grato ou vai lembrar de tudo aquilo que ele fez. Quando meu pai morreu, essa frase ficou muito forte. E eu orei para que meu pai fosse curado. Para que meu pai saísse daquela situação, e ele não saiu. 0 de melhora. E meu pai morreu. Eu tinha tantos desejos, sabe? Tantos sonhos de conseguir dar para o meu pai uma vida melhor, dar para minha mãe uma vida melhor. E eu acreditava que eu estava próximo de conseguir, sabe? Não deu tempo. E agora eu poderia culpar a Deus. Por que Deus não curou se Ele é o Deus que cura? Ou eu podia enxergar a ótica de Deus no sentido de o duro de coração culpar a Deus por aquilo que Ele não fez. Mas eu não aproveitei o meu pai quando ele estava vivo. Então a ausência da minha memória, ou a ausência do valor às coisas que eu já tenho, dessa convicção daquilo que eu tenho, faz com que eu me coloque em uma posição de culpar a Deus por aquilo que Ele não fez. E não observar os milagres e maravilhas que Ele já fez. O simples fato de eu estar aqui gravando esse vídeo já é um milagre. Já é a ação dele. E muitas das vezes a gente espera com que grandes coisas aconteçam. E a gente acaba se esquecendo de que para que grandes coisas aconteçam, pequenas coisas precisam acontecer. Precisa acontecer um alinhamento de expectativa, precisa acontecer uma gestão melhor dos conflitos, dos meus interesses. Precisa acontecer a gestão dos resíduos e dos traumas que eu carrego. Precisa acontecer a consciência de entender os meus direitos e deveres. Precisa acontecer e desenvolver a capacidade de gerenciar as crises que acontecem, de gerenciar os meus pensamentos, de conflitar os meus pensamentos. E a gente acaba se esquecendo disso. E aí, conversando, pensando, refletindo, orando, eu comecei a perceber que Deus, ele nunca parou de falar comigo, ele nunca deixou de fazer um milagre e ele nunca deixou de cuidar de mim. O problema era que eu estava tão cheio de mim, das minhas vontades, dos meus desejos, que eu não conseguia enxergar nada além disso. Com orações legítimas, utilizando a Bíblia, mas pautando naquilo que eram os meus interesses. Aquilo que eu queria. Hoje pela manhã, eu tive isso muito forte. Deus, ele não parou de falar. Você que parou de perceber. Porque muitas das vezes achamos que Deus precisa falar com a gente de uma forma muito nítida, mas Deus pode falar com a gente a forma de detalhes, de sinais, de situações, de momentos, do cuidado que ele está tendo. Como que você está onde você está hoje? Como que você está conseguindo se manter onde você está se mantendo? Como que você tem conseguido se manter forte diante disso? Existe um Deus que te protege, existe um Deus que está contigo. E aí uma vez eu ouvi o Bill Johnson dizer que quando Jesus ele estava no deserto e o diabo vira para ele e diz assim: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus dá uma das respostas que poucas pessoas entendem. E eu também não entendia, eu fui entender isso hoje. E Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Deus está sempre falando. E a resposta disso é que estamos vivos. Nós só estamos vivos porque Ele fala. Porque nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que vem da boca do Senhor. Estamos vivos porque Ele fala.
O fato da gente não estar escutando significa que não estamos nos inclinando para Ele. É a nossa inclinação. Quando uma pessoa ela quer contar algo para você, um segredo de uma forma bem baixinha, bem sutil, para que não haja nenhum tipo de pessoa que perceba aquilo dali, e ela vai falar de uma forma bem baixinha o quanto você é amado. A partir desse momento que eu falei que eu fui diminuindo, certamente você deve ter se inclinado para tentar me ouvir melhor ou buscado aumentar o volume para que possa ouvir melhor o que eu estou falando. E é exatamente sobre isso. Ele está falando, mas a gente não está se inclinando para ouvir bem mais perto. Estamos vivos porque Ele fala. E eu percebi isso nesse processo. O quanto eu preciso me inclinar e o quanto eu preciso perceber as coisas. O quanto eu preciso perceber a minha história e entender o que Deus está querendo falar comigo através daquilo dali. Porque se Ele está revelando algo, se algo está ruim na minha vida, não está acontecendo, existe a mão poderosa do Senhor que está querendo revelar para mim necessidades e coisas que eu preciso mudar. E que se eu não mudar aquilo pode me conduzir a um caminho ao qual me rouba ou me tira do propósito. E Deus, na sua eterna sabedoria e misericórdia, nos alinha com determinados tipos de situações para que a gente possa ter determinados tipos de alerta. E por que normalmente vem algum tipo de problema? Porque normalmente quando está tudo bem a gente não procura Deus. O problema não é algo ruim. Golias era um problema para muitas pessoas, mas para Davi, Golias se tornou a oportunidade de pisar no palácio. Davi nos ensina que atrás de todo problema existe uma recompensa. Tanto que quando Davi vai lutar contra Golias, a primeira pergunta que Davi faz é: o que vai ganhar alguém que derrotar esse cara? E Davi, ele vinha de um histórico de vitória. Ele já tinha matado lá o urso, o leão, protegendo um rebanho. Ele tinha sido forjado antes daquilo. E quando ele derrota Golias, é o passaporte para a promoção. Então o que eu sinto, honestamente falando, não é porque as coisas grandes não estão acontecendo e os milagres que eu acreditava que deveria acontecer não estão acontecendo, porque eu comparei, e não que eles disseram que iriam acontecer, não que um pastor disse, que um pregador, que uma pessoa disse que aquele milagre aconteceu na vida dela e que aquilo também iria acontecer. Não. Isso foi uma conclusão que eu mesmo tive. De que, tipo assim, se Deus fez isso, Ele pode fazer isso por mim também. Se Deus está dando um filho para Penina, Ele pode dar um para mim também. Vocês conseguem entender? Eu acho que essa foi um dos vídeos mais poderosos, assim, até agora. Pra mim. Foi uma revelação muito forte, honestamente falando. Ele continua fazendo milagres, só que às vezes a nossa dificuldade de enxergar a ótica de Deus faz com que a gente não consiga enxergar o milagre. Às vezes o milagre que Deus quer fazer em nós, por nós, não é aquilo que a gente espera que Ele faça. Porque os pensamentos dele são melhores do que os meus, maiores do que os meus, os caminhos dele são melhores do que os meus. E a partir do momento que a gente ora, e todas as vezes que eu oro eu faço isso, Senhor, que essa oração não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele fala, então tá bom. Porque muitas das vezes no meio dessa oração eu só estou pedindo coisas para mim, que são as minhas vontades e não as vontades dele. Ana pediu um filho, mas quando Ana orou e pediu um filho, dizendo que ia devolver a Deus, ele falou, agora sim. Agora sim. Precisamos entender e ter a coragem de nos colocar em uma situação a qual Deus consiga enxergar em nós
ter a confiança de agora eu posso confiar em você. Porque eu sei se eu te der, você vai saber fazer bom uso disso. E ele mostra isso para nós na Bíblia, quando ele deu 1 talento para um, 2 para o outro, 5 para o outro. O que tinha 5 virou 10, o que tinha 2 fez 5 e o que tinha 1 enterrou. A parábola diz que Deus deu de acordo com a capacidade. Deus, ele pode fazer tudo por nós, mas ele não pode suprir para nós a capacidade que nós precisamos desenvolver. Então isso às vezes mostra um pouco da imaturidade ou até mesmo da ingenuidade de conhecer ao Pai. De realmente entender e compreender o amor dele. Vinícius, mas eu tenho pensamentos que não são bons. Confronte com aquilo que ele disse. O pensamento que você está tendo está aqui. O que a palavra fala sobre esse pensamento? O que a palavra fala sobre essa situação? Fato é que todos os dias a gente acorda e a gente não se sente capaz de fazer muitas coisas, ou a gente não acredita que a nossa vida pode ser diferente. Por quê? Porque o nosso histórico mostra que não dá para ser diferente. Então a gente acredita que diante daquilo que somos, diante daquele lugar onde viemos, não pode acontecer grande coisa. Jesus também era assim. O que pode vir de bom desse lugar? Deus, ele vai usar aquilo que as pessoas te humilham para ser a cura. Quando Deus, ele cospe na terra, faz aquele bolinho com lama e passa nos olhos, aquilo tinha uma mensagem. Porque naquela época, quando as pessoas passavam perto desse tipo de pessoa, elas cuspiam no chão como um ato de repúdio, de nojo, de desprezo, de humilhação. Então Deus pegou aquilo que era um ato de humilhação e fez com que aquilo se tornasse um milagre na vida daquele cara. Porque honestamente, imagina que Jesus vira pra você e fala assim, olha, eu vou te curar, mas primeiro eu vou te explicar o que eu vou fazer. Milagre é milagre. Eu vou cuspir, eu vou fazer um bolinho com lama, eu vou passar nos seus olhos, aí você, não. E se isso não der certo? Vai deixar minha cara toda cheia de catarro, de cuspe? Entende que Jesus, ele é muito forte, sabe? É muito forte. O que nos compete, Vinícius, que você aprendeu, que você vai praticar cada vez mais sobre isso, construir um ambiente, construir um relacionamento com o Senhor, alinhando as minhas expectativas com Deus. Então não posso ter expectativas que ele vai fazer grandes coisas. Não. Eu tenho que alinhar as minhas expectativas, porque quando eu começo a fazer algo, eu espero que Deus faça também. Eu tô orando e espero que ele faça um determinado milagre na minha vida, e isso não está acontecendo. E por isso não esteja acontecendo, então eu desisto daquilo. Eu preciso aprender a gerir os meus traumas, os meus pensamentos e os meus sentimentos para que isso não me atrapalhe na minha jornada relacional com o Pai. As vozes de acusação, as vozes de apontamento, eu preciso conectar isso. Ter isso muito bem definido, entender, gerir os resíduos, os traumas que eu tenho carregado. Aprender a gerenciar as crises da minha vida. Para que em um momento ao qual exista uma situação, eu não questione aquilo que ele é. Em tudo dai graças. Mas é muito difícil, mas é a única coisa que temos para fazer. Mas é algo ruim que aconteceu. Ser grato não vai mudar a situação. Ser grato não vai mudar a morte de alguém, não vai mudar a quebra, não vai mudar a situação. Mas vai mudar o teu coração. E Deus precisa de um coração transformado. Deus precisa de um coração sincero e alinhado com aquilo que Ele quer fazer.
Eu oro para que o Senhor, ele se revele cada vez mais para nós. Eu oro para que o Senhor, ele venha nos mostrar aquilo que está oculto em nós. Que ele revele aquilo que precisa ser melhor trabalhado. E para que ele nos dê as estratégias, os planos, os insights, para que a gente possa sempre estar alinhado com a vontade dele. Eu oro para que Deus, ele nos dê a capacidade de reconhecer ele em todos os passos que a gente possa dar no nosso dia. Eu oro porque a situação que talvez você esteja passando, você tem muitos pontos de interrogação, dúvidas, você deixou de sonhar, você deixou de acreditar. E eu oro para que o Senhor venha reavivar isso em você, reavivar o teu coração. Eu oro para que o Espírito Santo, ele venha estar com você, consolar você, e que você apresente todos os seus problemas e as suas aflições ao Senhor. Porque só Ele pode fazer. E às vezes Ele quer muito fazer. E a nossa dificuldade é de confiar, entregar. Certa vez eu disse, eu termino esse vídeo, que muitas das vezes Deus só vai fazer sentido quando nada mais fizer sentido. Por que você está dizendo isso, Vinícius? Que muitas das vezes a gente só recorre a Deus aos 49 do segundo tempo, enquanto a gente tinha que estar constantemente com Ele. Não se envergonhe se você pecou. Não se envergonhe se você errou. Não se envergonhe. Tenha um coração igual ao de Davi. Seja rápido em conhecer, reconhecer, se prostrar, confessar os seus pecados, para que a misericórdia dele possa te alcançar. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá o seu like, deixe seu comentário. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.